A todos, então abrindo aqui o SPK, muito obrigado. Então é um paper do Antônio, Eduardo Guerra, sou eu, o Felipe está aqui, também coautor do paper. Tá? Então a ideia desse paper, né, foi propor uma arquitetura para serviços web dinâmicos, mas sem reinventar a roda, basicamente isso. Então eu vou falar um pouquinho aqui. Então, assim, todo mundo sabe, né, que os web services eles têm sido uma alternativa muito utilizada para a integração de sistemas, e não só para a integração entre diferentes sistemas, mas integração entre componentes de um mesmo sistema, né? Hoje em dia tá a questão, né, dos microservices, que eu vou falar, já estou adiantando, tá? E assim, hoje em dia a gente tem um suporte de ferramental, de frameworks muito forte, né, para serviços web, né? Eu, né, já me considero meio velho para a indústria de software, né? Sou daquela época que para criar um web service você tinha que ir lá, criar o descritor todo na mão, né, criar os conectores e tal. Não tinha esse negócio de bota uma annotation ali, o negócio tá, né, aparece lá, né? Então, assim, hoje em dia existe uma carga, né, um apoio ferramental muito forte, muito grande, para que seja trivial você criar serviços, né? Às vezes você nem sabe direito o que está ali por trás daquele serviço, tá? E aí, muitas vezes, quando você cai para uma solução que tem alguma coisa diferente, às vezes aquela ferramenta que funciona muito bem para o caso normal, às vezes não vai servir para você. Então você perde todo aquele benefício e acaba tendo que fazer tudo na mão mesmo, tá? E hoje em dia, né, principalmente com a questão dos microservices, né, a gente tem bloquinhos muito pequenininhos, né? Tá na moda e hoje falar em microservices, né? Para você criar funcionalidades mais complicadas, né? Então, basicamente, você vai ter ali vários serviços com uma granularidade muito baixa, formando serviços com granularidades mais altas. Isso aí acaba construindo aí a funcionalidade total da aplicação. E aí, qual que é a ideia desse trabalho? Tá? Em alguns domínios, né, a gente precisa que algum desses bloquinhos eles sejam dinâmicos, ou seja, que eu tenha ali um grau de, por exemplo, adaptabilidade muito grande. Tá? Então, por exemplo, às vezes eu quero, sei lá, uma coisa que muda muito no Brasil é imposto, por exemplo, né? Forma de calcular imposto. Né? Então, às vezes você tem um serviço que é parte de toda uma cadeia, né, ou de várias cadeias que faz esse cálculo, né, provavelmente você ia ter que ficar mudando ele com frequência. Se você pudesse, de repente, mudar isso através de uma configuração, ou né, de alguma forma, deixar aquele comportamento dinâmico, isso ajudaria bastante. Tá? Então, a ideia é você poder ter serviços que você possa alterar, ou às vezes mudar ele em tempo de execução. Tá? Então, pegando um exemplo lá do INPE, né, onde eu trabalho, tá? Lá a gente tem um caso, né, que, por exemplo, o pessoal lá trabalha muito com sensores de vários tipos, né, e às vezes o cara vai lá e compra um sensor novo, porque às vezes o cara tem uma cadeia de sensores, e aí ele vai comprar um sensor novo e aquilo lá não é mais compatível às vezes, ou às vezes a unidade, a precisão do dado daquele novo sensor é diferente da do sensor anterior. Então, às vezes, aquele serviço que o cara tinha de recuperar o dado e tal, você vai ter que adaptar alguma coisa em cima daquilo ali para o sistema funcionar. E é o tipo da mudança que está sempre acontecendo. E aí, o que acontece? Mas para isso acontecer, você depende da equipe de desenvolvedores, botar aquilo dentro da prioridade dele, e desenvolver, e testar, e fazer deploy, integrar com todo o resto. Enquanto que se for um serviço dinâmico, você consegue o próprio usuário consegue, de repente, estar mexendo isso aí direto na fonte. Tá? Então, o objetivo desse trabalho é justamente propor uma arquitetura que possa permitir
essa criação dinâmica de serviços web, com porém de sem inventar roda. Tá? Então, assim, a gente hoje tem soluções que permitem essa adaptação, tá? E a gente tem frameworks para web services que fazem muito bem essa parte do web service. Tá? Então, a ideia é propor uma arquitetura que utilize, no caso aqui, o AOM, né? Que é vou falar um pouquinho mais sobre, né? Mas é uma abordagem para a gente poder tá criando e tá modificando entidades em tempo de execução, tá? E combinar isso com um framework que já existe para web service, tá? Então aqui tem um objetivo aí mais composto, digamos assim, né? Tá? Então a ideia é poder integrar os frameworks normais, sem alteração, esses que a gente usa mesmo, junto com as entidades AOM, que nada tem a ver com o objeto que a gente conhece, tá? Que os frameworks utilizam para poder fazer a criação dinâmica, né, de novos serviços e a modificação também em tempo de execução. Tá? Então eu vou começar falando um pouquinho sobre os AOMs, né? Que bicho é esse aí, né? Tá? Então esse aqui, ele é o modelo básico, né? Aí com os principais padrões aí do AOM, né? Basicamente a gente tem do lado de cá os tipos, né? Então, por exemplo, pegando um exemplo aí simples, né? Se eu quiser, por exemplo, representar uma hierarquia de carros, né? Vamos supor, eu tenho um carro tal, aí herda, né? Aquele exemplinho que a gente dá lá na aula de herança, né? Aí você tem o cara, aí você tem o tipo de carro tal que vai herdar desse cara, e às vezes, por exemplo, a gente sabe que a indústria está criando sempre novos tipos de carro, né? Eu não precisar ir lá no meu sistema e ficar sempre criando classe nova, né? Eu posso modelar o meu sistema dessa forma aqui, onde o entity type, como a gente pode ver aqui, ele é uma classe. Tá? Então, criando uma nova instância do entity type, eu estou criando um novo tipo dentro do meu sistema, e aí esse tipo tem os property types, que seria o equivalente aos atributos da classe, né? O accountability seria um tipo de propriedade, mas só que entre outros tipos AOM, tá? E a gente tem essa parte aqui do rule, né? Que seria ali equivalente aos métodos, né? Que eu posso dinamicamente, aí o rule é meio parecido ali com o strategy, né? Que eu posso estar adicionando novas operações a um determinado tipo, tá? E do lado de lá, então, por exemplo, imagina que eu tenho um tipo ali de carro, eu posso ir lá e criar uma entity daquele tipo. E aí, para cada propriedade, para cada tipo de propriedade que aquele entity type tem, a entidade vai ter um valor para aquela propriedade dentro ali de uma instância de property. Tá? Então essa daí é mais ou menos a estrutura básica aí do AOM. Tem outras coisas, mas aqui tem o essencial. Tá? E aí como que isso daí funciona? Tá? Esse daqui é uma figura aí do primeiro paper, aí, falando um pouquinho do AOM, né? Na época, então você tem ali que está representado como XML, mas na verdade aqui pode ser qualquer fonte de dados, onde você vai ter o metadado dessa entidade, desse tipo de entidade. Então, por exemplo, você fala assim, tá certo, você tem uma estrutura genérica ali, mas quais são os tipos de carro que eu tenho? Isso vai ter que estar armazenado, né? Ao invés de ser no código, vai estar armazenado de alguma forma em dados, né? Que seria aquele XML lá. Isso aí vai ser parseado, vai ser interpretado, e aí você vai criar ali, em tempo de execução, toda aquela sua hierarquia de tipos ali que você vai ter dentro do seu sistema. E como está tudo, digamos assim, tudo é instância, você pode estar criando novos tipos, assim como você pode estar modificando os tipos existentes. Tá? E aí a gente tem uma coisa que, se a gente for pegar no mundo real o que acontece, é assim, o cara não cria uma estrutura genérica de AOM, ele cria um AOM para o sistema dele. Então, ao invés de ser o tipo de entidade, vai ser, por exemplo, o tipo de sensor, informação do sensor, né?
para representar. E aí, por exemplo, dentro dessa classe aqui da OEM, eu posso botar um método que é específico para sensor. Ou posso colocar, e posso ter aqueles métodos dinâmicos lá também. Tá? Então, o ponto positivo é que quando eu faço um AOM específico de domínio, eu consigo representar o domínio da minha aplicação de uma forma mais próxima, né? Mais intuitiva para o desenvolvedor que está desenvolvendo dentro daquele domínio. O ponto negativo é que, por exemplo, a gente sabe que essa estrutura aqui não é uma estrutura que eu vou tacar um Hibernate ali e ele vai absorver, porque eu não tenho, meu atributo não é mais um atributo, ele é ali, está no meio ali do property e tudo mais. Né? Então, se eu criar um framework de persistência especificamente para esse modelo AOM, como ele é dependente de domínio, se numa outra aplicação eu criar um outro AOM, eu não consigo reutilizar esses componentes. Então, assim, normalmente você cria uma aplicação AOM, você tem um trabalhão para fazer, sei lá, um componente de interface gráfica que entenda aquele modelo, um componente de persistência e todo o sistema que consiga entender aquele modelo dinâmico. Mas é muito, como normalmente isso aí é específico de domínio, é muito difícil você reutilizar isso em outras aplicações AOM. Por outro lado, surgiram alguns frameworks aí, eu posso citar aqui o Ogma, eu botei ali depois, vou falar para enxergar. Mas tem o Ogma e tem o Wink, se eu não me engano. Tá? Então, qual que é a ideia deles? Já que é complicado criar uma aplicação AOM, vamos dar aqui um modelo genérico para o cara utilizar. E aí, esse modelo genérico, ele é super complicado. Ele tem tudo que um AOM poderia querer ter. Tá? E aí, o ponto positivo disso é que você pode reutilizar aqueles frameworks, aqueles componentes daquele cara para mais de um tipo de aplicação, mas que usar aquele cara lá. Por outro lado, você fica restrito aos componentes que o cara que fez o framework está fornecendo para você. Né? Poxa, saiu um super framework web, que legal. Você não pode usar, a não ser que você mesmo consuma integração com esse framework aí. Tá? E aí veio o Sphinge, tá? Que é o framework que a gente está trabalhando, que ele tem uma abordagem um pouquinho diferente aí. Tá? Qual que é a ideia? A ideia é que ele cria um mapeamento. Né? Então, o cara ele pode ir lá no AOM específico de domínio dele, ele pode cria lá a classe dele, faz do jeito que ele quer, põe método maluco lá e tal. Tá? E aí, ele vai colocar, o que ele tem que fazer? Ele tem que colocar umas anotaçõezinhas lá no modelo dele e falar assim, esse cara aqui é o entity type, esse cara aqui é o property, não sei o que lá. E aí, quando ele faz isso, o Sphinge ele consegue adaptar. Então, aqui embaixo você vai, aqueles componentes que são da sua aplicação, que é vantagem lidar diretamente com o domínio, vão utilizar esse modelo aqui. Aí você tem o AOM independente de domínio, você pode pegar um que é específico de domínio e adaptar para o independente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma série de adapters baseado naquelas anotações que vai mapear ali para um modelo padrão. Tá? E aí, o próprio framework AOM do Sphinge já tem alguns componentes independentes ali que, se você quiser, você pode usar em cima dele. Porém, o que é a maior novidade aqui é o de lá. Então, aqui a gente tem um modelo estático de classe, estilo Java Beans aí que a gente está acostumado, né? Com propriedades, getSets e etc. Tá? E aí, qual que é a ideia? A gente também cria um adaptador dinâmico, tá? Que vai criar uma representação Java Bean para aquele componente dinâmico que está sendo utilizado ali. E aí, se você tem aqueles frameworks baseados em metadados, reflexão, que é o que hoje em dia, por exemplo, no Java é padrão de mercado, você consegue, a partir desse adaptador, adaptar um AOM que você criou com uma estrutura sua lá, para ser reconhecido por aquele framework. Tá? E aí, como que isso é feito, né? Então, você tem um adapter factory, que é um cara que vai utilizar a manipulação de bytecode para, em tempo de execução,
pegar lá aquele objeto lá do sensor que está nessa estrutura OEM e vai gerar dinamicamente uma casca Java Bean, não é uma outra classe. Então, por exemplo, quando você der o get aqui no Java Bean, ele vai buscar, por exemplo, dentro da estrutura OEM, ele sabe como buscar aquela propriedade lá do cara. E aí o que aconteceu é que na parte de web service, né, que é o nosso objetivo, né, tá? Então, vamos retomar lá. É importante muita parte de comportamento, porque a gente está querendo adaptar é o comportamento, tá? E o Sphinge ele ainda não tinha essa parte de comportamento em nenhum dos mapeamentos, né? Porque botar lá no modelo OEM é fácil, difícil é fazer os mapeamentos. Então, a gente incrementou, né? Esse aqui é o modelo do Sphinge e aquelas classezinhas em vermelho foi o que a gente precisou adicionar para esse modelo de comportamento. Tá? Só para ter uma ideia mais concreta, tá? Aquilo ali seria a criação de uma entidade, né? Então ele cria ali o type, adiciona uma operação, que seria aquele rule object, cria a entidade, né? E aí você tem esse adapter factory que vai gerar ali um objeto Java Bean com os gets e sets, né? E ali eu já posso, por exemplo, invocar o método operation, né? Que era aquela operação que eu adicionei lá no enttype, eu posso invocar ela por reflection aqui, né, que ele reconhece o método. Tá? E uma coisa que foi super importante para a gente conseguir fazer essa adaptação foi fazer o mapeamento de metadados genéricos para annotations. Tá? Então eu consigo lá no OEM adicionar propriedades a qualquer coisa, né? Então eu coloquei, olha, se você tinha lá uma propriedade REST controller, você vai colocar essa annotation aqui do Spring quando você for gerar o Java Bean. Então ele tem um mapeamento ali de anotações, né? Nota que tem parâmetros e tudo mais, que você pode, você define para que na hora que ele gerar o Java Bean, ele gere com as anotações do framework que você precisa. Tá? E aí, baseado nisso, a gente definiu a arquitetura dinâmica dos web services, né? Tá? Então você tem lá o modelo AOM, né? Que pode ser dependente ou independente de domínio, de acordo com o que você achar mais adequado. Tá? Aí você vai, usando o Sphinge, fazer o mapeamento e gerar o Java Bean com as anotações do Spring. Tá? E aí o Spring vai reconhecer aquela classe adaptada como se fosse uma classe normal de web service, de endpoint dele. Tá? Para fazer isso, a gente realmente só precisou fazer um esquema lá para conseguir fazer ele reconhecer em termos de execução, para o Spring fazer um reset lá no contexto dele, para ele poder reconhecer classes que tinham sido modificadas. Tá? E aí o Spring pega e disponibiliza ali os web services. Tá? Então essa daqui é a estrutura mais bonitinha, e o que é interessante disso tudo é que a ideia é que o Spring não precisa saber que ele está consumindo um cara OM, e o cara OM não precisa saber, não precisa ter nenhuma dependência para o Spring para poder ser disponibilizado como um web service. Ou seja, se eu tiver um mapeamento de anotações diferentes para os metadados dele, eu consigo adaptar para um outro framework, por exemplo. Tá? A gente fez aqui um estudo de caso, tá? Que foi, a gente avaliou os requisitos de adaptabilidade a partir de uma avaliação baseada em cenários, e a gente fez uma avaliação do acoplamento dos web services para o framework AOM, tá? Utilizando aí uma DSM. Tá? Então a definição do cenário, para não ter que falar todos aqui, eu coloquei aqui um exemplo do primeiro cenário. Então o que a gente tinha? A gente tinha o procedimento, ou seja, o que a gente precisa fazer para executar aquele cenário arquitetural. A gente tinha a configuração, principalmente na parte das entidades AOM, era importante que a gente
ter ali uma configuração, então ele tinha ali a configuração dos tipos. A gente tinha o teste, que no caso era um teste meio de integração, ou seja, que invoca o web service de fora da aplicação para exercitar essa funcionalidade. E a gente também fez inspeção de log, tá? Para ver, então assim, o teste tinha que retornar conforme o esperado, e a gente fez uma inspeção de log para verificar se estava, digamos assim, se realmente tinha passado onde tinha que passar, tá? Então a gente definiu aí 4 cenários de teste, né? Arquiteturais para a gente fazer o teste. Então, o primeiro foi simplesmente um web service dinâmico que buscava uma propriedade de uma entidade, tá? O segundo focou ali na expression language. O que é isso, né? Era um parâmetro em formato de string que eu passava, que continha a lógica do método. Então, eu mudando aquela expression language, eu conseguia mudar o comportamento do método, tá? O quarto cenário foi baseado aí era um web service que tinha parâmetros, né? Que também esses parâmetros eram definidos dinamicamente de acordo com aquele rule object. E o quarto cenário era com um dado sendo, ao invés de ser a invocação direta do serviço, era com dados sendo entrados a partir de uma interface HTML. Tá? Então a gente realmente conseguiu confirmar todos esses cenários. Tá? Para quem não está muito familiar com a DSM, né, é uma matriz, né, que você coloca as dependências. Tá? E aí, só para mostrar aqui, ó, a gente consegue ver ali que todas as classes que tinham alguma dependência ali de AOM, nenhuma delas tinha dependência com Spring, tá? E todas as classes que tinham dependência com Spring, nenhuma delas tinham dependência com AOM. Tá? Então, com isso a gente consegue mostrar que realmente a gente conseguiu integrar essas soluções sem ter que fazer lá uma coxambração ali no Spring para o negócio, não, funciona com Spring, mas botei ali um negocinho ali. Não, funciona ali com a OM, mas eu tive que dar um jeitinho ali para colocar o negócio do Spring. Realmente ficou bem desacoplado. Tá? Então, a gente realmente conseguiu, né, chegar ali nos requisitos de adaptação e com esse desacoplamento entre os componentes. Tá? Isso tudo é muito legal, mas assim, a ideia é realmente ter um start de uma proposta, uma arquitetura. Tem muito para fazer ainda para essa solução ser uma solução que você vai botar no projeto, tá? Tranquilo lá para colocar, tá? Então isso daqui foi um primeiro passo para propor uma arquitetura dinâmica de serviços, né? Mostrar que o conceito é válido e funciona, tá? Então, só recapitulando, né? Eu falei um pouquinho para vocês sobre a importância dos web services e de ter alguns deles, né, serem dinâmicos dentro de uma arquitetura. Falei um pouquinho sobre a estrutura aí do AOM, né, de como que ele representa em tempo de execução, tá? Falei do framework Sphinge, de como ele tem os 3 modelos e faz um mapeamento entre eles, tá? Mostrei a arquitetura para web service dinâmicos que a gente está propondo, sem reinventar a roda e com desacoplamento, e mostrei um pouquinho da avaliação que a gente fez aí dessa arquitetura.